Boa noite a todos. Todos estão convidados. Boa noite a todos. Vamos esperar entrar mais pessoas para começarmos a live com um pouco de atraso. Mas glória a Deus por tudo. Vai ser uma palavra poderosa para edificar nossas vidas, uma palavra de bênção para enriquecermos. Obrigado a Fabiane, a Daniela, por estarem aqui nesse momento. Entrar mais pessoas. E a palavra, vamos falar sobre o falar na graça. Uma palavra que Deus ministrou ao meu coração. Uma palavra de bênção. Bem-vinda, Lali. Bem-vindo a todos. Convido mais pessoas para participar dessa live, para serem abençoadas. Compartilhe a live para mais pessoas, para que possamos edificar e abençoar um ao outro. Amém. Boa noite. Ele vai trazer essa luz. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Maria Arlete. Bem-vindo a todos. Deus possa abençoar cada um. Temos 6 pessoas. Já posso começar aqui a live. Hoje o que eu gostaria de compartilhar é o falar na graça, né? O que falar, o que devemos falar, né? Quando a Bíblia diz que hoje eu gostaria de ensinar, né, a respeito de falar assim como ouvir. Quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, Deus criou a terra, só que a terra era sem forma. Ou seja, muitas vezes a nossa vida pode estar assim: Deus nos criou, mas está sem forma e vazia, podemos estar cheios de problemas. Só que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 a 3, que o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas. E a Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz, né? Deus criou os céus e a terra, porém a terra era sem forma e vazia. E Deus diz, no original, a palavra disse, né, que é no hebraico, que é a primeira menção da palavra falar na Bíblia. E todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de um assunto, os estudiosos, né, na Bíblia dizem que é uma linha geral para o resto da Bíblia. Então a palavra ma no original hebraico quer dizer falar, proferir, fala ao coração, ordenar, prometer. Então Deus ordenou que haja luz e houve luz. E a Bíblia, a primeira menção, né? E é extraordinário porque Deus disse, ele estava ordenando. Salomão diz lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21,
que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem utiliza, come dela do seu fruto. Ou seja, temos que ter cuidado com o que fala, porque dependendo do que falar, a morte e a vida, ela está no poder da língua. Salomão diz, eu quero começar com o primeiro tópico: ouvir e falar. Hoje a gente ouve muitas vozes, muitas pessoas falam, muitas vozes, como o próprio Senhor Jesus ouviu. A Bíblia diz que ele estava no Rio Jordão e teve uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem eu comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele estava ouvindo do Pai no Rio Jordão. Só que a Bíblia diz que Jesus ele foi levado ao deserto, a jejuar, e foi tentado por Satanás. E lá no livro de Mateus capítulo 3, versículo 17, 4 e 11 diz: eis uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em que eu me comprazo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Ele falou, disse, né? Lembra que Deus também falou, disse. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Hoje ouvimos muitas vozes, e principalmente a voz de Satanás. Ela vem disfarçada, né? Ninguém pensa que é um pneu de um carro, até de uma maneira tosca falar isso, né? Ninguém pensa que é uma manga, mas existem pensamentos, né, dentro de nós, que esses pensamentos nos levam a acusar. Ah, eu errei. Nossa, eu estou me sentindo tão triste hoje. Nossa, eu estou ansioso. Por que você está ansioso? Porque existe uma voz na sua mente a respeito das preocupações, a respeito das circunstâncias, que falam no seu ouvido, que falam, e aquilo gera uma introspecção, aquilo gera um medo em você. E esse medo, ele gera assim ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro, é você pensar demasiadamente: como é que vai ser o meu futuro? A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 23 que Deus tem pensamentos bons ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Se esse Deus e Pai, ele tem pensamentos de paz ao meu respeito, por que é que isso gera ansiedade? Porque você está ouvindo uma voz e está aceitando aquela voz. E como Jesus combateu Satanás no deserto, dizendo: está escrito, eu e você também nós temos que combater o que Satanás fala na nossa mente, através da palavra de Deus. Quando vier pensamentos de ansiedade, de medo, você tem que abrir a boca e falar. Falar: eu sou filho amado, o mesmo Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Não é o Deus que tem pensamento de paz. A Bíblia diz que ele vai dar o fim que eu quero, que está no meu coração. Esse é o Deus. Só que a gente não pode aceitar as mentiras do Satanás e as coisas que as pessoas falam, que muitas vezes essas pessoas falam coisas como os amigos de Jó falavam. Eles falaram: ah, Jó, você pecou, por isso você está passando isso. Ah, Jó, isso. Às vezes ele fala um fato da sua vida. Certo que a gente erra, e ele pode falar aquele fato, só que aquele fato não é a palavra. O que a Bíblia diz é que somos justos, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, da qual nós obtivemos acesso a essa graça. Ou seja, somos justos. Então, diante de Deus, aqueles que creram no Senhor Jesus, aqueles que confessaram com sua boca e creram no seu coração, são justos. E Deus tem pensamentos de paz e não de mal. E nós ouvimos muitas vozes, só que temos que saber quem ouvir, porque aquilo que ouve, ele vai gerar emoções dentro de nós. Ele vai gerar emoções, e essas emoções, ela tem o poder de nos paralisar, ela tem o poder de nos levar à acusação, e devemos constantemente proclamar a palavra de Deus. Eu sou amado, eu sou justo, o Senhor tem pensamento de paz e não de mal. Ele está pensando coisas maravilhosas ao meu respeito. Ele é o meu Pai. Se Ele não negou o seu Filho Jesus, porventura Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Se Ele não negou o que tinha mais importante, a Bíblia diz que Cristo, todas as coisas que vemos tanto nos céus e na terra, as praias, a natureza, as constelações, todas essas coisas foram feitas por intermédio, por meio de Cristo, e para Cristo foram feitas todas as coisas.
Então, se Deus pegou Jesus, que ele fez, da qual ele fez todas essas coisas, ele fez por meio dele, para ele são todas as coisas. E a Bíblia diz que ele pegou o Senhor Jesus e entregou o Senhor Jesus, que nasceu de uma virgem, morreu numa cruz, mesmo ele não tendo cometido um pecado. Ele se entregou. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E não passou. Ele teve que morrer naquela cruz. Se ele não negou Cristo, porventura ele vai nos negar com ele todas as coisas. Somos amados. Declara isso constantemente: eu sou amado por Deus. Eu sou aceito. Sobre mim não há mais condenação, não há mais culpa. Mas devemos constantemente falar. Fale, não fique com excesso do passado, sendo nostálgico com o que passou, com as acusações, com momentos bons atrás. Sim, Deus tem momentos bons atrás, como tem momentos bons atuais, e tem momentos maravilhosos para frente, porque Ele é o nosso Pai, o nosso Abba Pai. Então devemos estar constantemente falando a respeito de quem somos, como Jesus combateu Satanás. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Isso é o que nós devemos constantemente falar. E eu quero continuar, né? E nós devemos ter cuidado com o que você ouve, cuidado com quem fala na sua vida. Não fale aquilo com que não vai te abençoar. Fale com aquilo que é cheio de fé, que impulsiona a sua fé. Porque a Bíblia diz que o ouvir, que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Mas da mesma maneira que a fé vem pelo ouvir, a condenação também vem pelo ouvir. A culpa vem também pelo ouvir. Quando as pessoas falam coisas que é fato, às vezes falam: você está doente, você vai morrer. É um fato, talvez, que você está doente. Mas a verdade é o seguinte: pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Eu amaldiçoo essa enfermidade sobre a minha vida. Eu amaldiçoo essa doença. Essa doença não pertence ao meu corpo. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo eu sou curado, eu sou saudável, eu tenho força, eu tenho vigor. Eu sou como Josué e Caleb, com 80 anos, ele diz que tinha a mesma força que tinha de 40, cheio de vida e vigor. Eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou suprido, eu sou enriquecido. Talvez é um fato de que haja problemas, mas não é a verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz ao meu e ao seu respeito. Eu vou continuar. E houve também cuidado com quem fala na sua vida. Falar a respeito da sua situação atual, ou te lembrar de quem você é, não é a verdade. A verdade é o que Deus diz ao meu e ao seu respeito. Existem dois tipos de falar na palavra de Deus. Lá no Lucas capítulo 23, do versículo 39 ao 43, diz que Jesus estava diante de dois malfeitores, ou seja, de dois criminosos na cruz do Calvário. Eles estavam no meio, tinha do lado direito e outro lado esquerdo. E do lado direito diz: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse falou: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo. Jesus naquela situação não ia salvar. Por quê? Porque era uma verdade, entre aspas, era uma verdade aquilo. Era um estado, era uma situação, mas ela não é a verdade atual. Porque ele falou que Jesus não ia salvar, porque se Jesus salvasse eles dois de lá e não fosse crucificado, todos nós íamos para o inferno. Mas Jesus tinha que morrer naquela cruz para receber o meu e o seu pecado. Aquilo era um fato, mas não era verdade. Só que aquele homem, ele blasfemou como o Senhor. Ele blasfemou. A palavra, quando ele fala assim, um deles blasfemava, no original, blasfemar é blasfemeu, que quer dizer modo repreensível, injuriar, insultar e caluniar. Uau! A Bíblia diz que quando a gente fala dos fatos, a gente está injuriando, a gente está falando de modo repreensível, a gente está falando de modo injurioso, calunioso. A gente não está falando a verdade. Esse malfeitor, ele blasfemava. Por que blasfemava? Ele estava falando mentira, ele não estava. Jesus não ia salvar eles. Jesus estava se entregando naquela cruz. Ele tinha poder, tinha para salvar, mas ele não estava
falando, ele não ia se entregar, ele tinha que passar por aquilo, para que hoje nós tivemos salvação. E era um fato, aquele homem blasfemou. Quando nós falamos, meus queridos, aquilo que é o fato, nós estamos caluniando, nós estamos injuriando, nós estamos blasfemando, e no qual o outro repreendeu. E o que eu acho fantástico nessa palavra é que o original da palavra que o repreendeu, que o outro repreendeu, é epitemeu, no original. Epitemeu quer dizer honra. O outro, aleluia, antes dele falar a palavra, antes dele falar a respeito do outro, ele honrou o Senhor Jesus. Quando nós falamos a verdade de quem é Cristo, quando nós falamos a verdade da palavra, nós estamos honrando a Deus. Isso é poderoso, aleluia. Então o outro falou, respondendo-lhe, porém, o outro, dizendo: nem ao menos teme a Deus. Ou seja, ele colocou o Senhor Jesus como Deus, e realmente Jesus é Deus. Jesus é Deus. E aí ele fala: estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça. Ou seja, nós estamos aqui porque cometemos crime. Nós estamos aqui porque nós blasfemamos, nós temos culpa. Nós estamos daqui porque recebemos o castigo dos nossos atos. Mas este nenhum mal fez. E ele, nossa, isso é tremendo, porque ele falou a verdade do Senhor. Ele falou: esse não fez nada. Boa noite, Maria Gorete, boa noite a todos, obrigado por estarem participando, vamos ser edificados aqui junto. E ele falou, esse nenhum fez. E ele falou, Senhor, ele falou, acrescentou: Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje ainda estará comigo no paraíso. Aleluia, isso é poderoso, porque quando falamos a verdade da palavra, ele falou, ele emitiu um som que Jesus era Deus, eles mereciam estar ali, ele honrou o Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor atendeu o desejo dele, aquele homem que estava crucificado, porque reconheceu em si mesmo que ele era um pecador, aquele homem foi salvo. Isso é tremendo, isso é a graça de Deus se manifestando na cruz do Calvário. Antes do Senhor morrer, se entregar naquela cruz, se entregar à morte, porque a morte não tinha poder sobre ele. A morte só pode vir onde há pecado, e no Senhor não tinha pecado. A Bíblia diz que ele se entregou e ele confessou o Senhor, e o Senhor o salvou. Isso é tremendo, porque ele falou, ele repreendeu o Senhor Jesus. Então o outro dizendo, falou também o original, a palavra dizendo é leigo, que quer dizer falar, afirmar. Então existe duas palavras. Existe uma palavra que é calúnia, injúria, uma palavra que é falar de modo repreensível. Quando a gente fala dos nossos atos, estamos falando de maneira repreensível, de maneira caluniosa, de maneira que não é a verdade. Mas existe uma palavra que é leigo no hebraico, que quer dizer falar, afirmar a verdade de Cristo. Foi falando isso, afirmando que aquele homem foi para o paraíso. Então, temos dois tipos de falar, um que é repreensível, o outro que afirma. No contexto acima, temos duas pessoas condenadas, onde um deles falava a verdade. Jesus era Cristo, e se o Senhor quisesse, poderia salvá-los, não é verdade? Porém, não era a presente verdade, pois Jesus não pecou, o Senhor se entregou. O Senhor não precisava estar ali, mas Ele se entregou para que os nossos pecados fossem perdoados. Todas as acusações sobre nós fossem despidas naquela cruz. O outro lembrou dessa verdade, de que o Senhor Jesus não pecou e não teve erro e não merecia estar ali. Então ele honrou o Senhor e pediu para ser salvo. Imagina que podemos imaginar que muitos vão para o inferno porque simplesmente não falou. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 fala: se creres no Senhor Jesus, serás salvo. Se creres com tua boca e confessar com teu coração, será salvo. Isso é tremendo. Imagina as pessoas indo para o inferno pelo simples fato de que não confessaram e falaram. Mas vamos adiante. Eu criei, por isso falei.
tendo em vós. Boa noite, Acácio, boa noite, Dona Sil, seja bem-vindo a todos. O áudio tá bom, todos estão me ouvindo bem. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, está lá em Coríntios capítulo 13, versículo 14. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele faz uma revelação poderosa. Eu criei, por isso falei. Existe um falar, e esse falar, ele tem que ser acompanhado de fé, e não apenas o falar por falar, mas falar de acordo com a verdade da palavra de Deus. Concorde com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é amado, diz lá em 2 João, diz que nós somos amados. Então é isso que a gente deve andar, no que somos amados, somos justos, abençoado, suprido, filho. Diz que o Senhor suprirá segundo a sua riqueza cada uma das nossas necessidades. É isso que devemos confessar constantemente, e não o que a gente vê por enquanto, o estado atual. É só um fato, mas não é a verdade. Se você está enfermo, está sentindo alguma dor, fale não a respeito da dor, fale da cura. Eu sou curado, eu sou curado. O Senhor já me curou, eu sou filho, fui feito filho de Deus. São verdades que devemos meditar em todo o tempo. Não fale da circunstância, fale da palavra. Aleluia. O pastor Aloysio, que é meu amado pastor, ele no dia 16/6/2024, ele ministrou uma palavra. O nome dessa palavra é: tudo que você honra, abençoa e cresce. E ele falou uma verdade poderosa, que Jesus está lá em Marcos capítulo 11, 14, estava passando juntamente com os seus discípulos, né? Lá ele passava por um pé de figueira, e aquela figueira não tinha dado fruto. E Jesus disse que daquela árvore não ia sair mais nenhum fruto. E ele amaldiçoou aquela figueira sem falar. E os discípulos ficaram assustados, porque quando eles voltaram, a Bíblia diz que tinha secado a figueira. Então, quando nós falamos, não precisamos falar amaldiçoar, mas quando nós não falamos com calúnia, de modo repreensível, nós estamos amaldiçoando. Isso é poderoso, forte, né? Poderoso não é forte, porque se fala mal do trabalho, você não vai viver coisas boas naquele trabalho. Difícil mais, nossa, é complicado mais. Se você falar aquilo que você fala depreciando, você está amaldiçoando, e você não vai desfrutar de coisas boas naquilo que você amaldiçoa. Você só vai desfrutar de coisas boas daquilo que você honra, daquilo que você fala bem, daquilo que você abençoa com palavras. E o que você abençoa, você cresce. E o que você abençoa aquilo que você abençoa, honra e cresce. E isso é poderoso. Cuidado com o que sai da sua boca. Salomão diz que da sua boca pode sair o poder da vida e da morte. Irmãos, é muito importante o que falamos. Podemos abençoar e amaldiçoar através da nossa palavra. Se você fala mal do seu trabalho, aquele malfeitor, ele sabia e merecia que estava ali. E o Senhor Jesus não merecia, ele honrou através da palavra. O mesmo que tudo esteja de mal a pior, continue falando aquilo que é a verdade. Mesmo na escassez, fale do suprimento. Mesmo da doença, fale da cura. Mesmo da adversidade, fale da bênção. E um outro tópico que eu quero compartilhar é o falar salvador. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10. Meditando essa palavra, me veio ao coração que muitos
vão para o inferno pelo simples fato de não crer e falar da salvação no Senhor Jesus. Confessar no versículo acima é falar. Paulo escreve aos Romanos que bastava crer no coração e falar, seria salvo. A salvação aqui é sozo, aleluia, no original. E esse sozo, ele é um salvar não apenas do inferno, mas é um salvar geral. Quando é uma salvação completa, uma bênção completa a respeito de qualquer circunstância. E isso é poderoso. Situação de qualquer calamidade. A salvação aqui é sozo, que não é apenas salvação no inferno, mas um salvar completo de qualquer situação, de qualquer calamidade, de qualquer problema. Apenas fale, creia e fale a verdade da palavra. Aleluia, glória a Deus. Aí vamos para outro tópico agora, que é o falar persistente. Aconteceu que certa mulher, isso está lá no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 e 29. Aconteceu que certa mulher havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, ou seja, gastar tudo que tinha com médico. Contudo, nada aproveitou, antes pelo contrário, ia piorando. Tendo ouvido a fama de Jesus, olha o que a gente falou lá anterior, ela ouviu a fama de Jesus. Tendo ouvido a fama do Senhor Jesus, por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curado. E logo estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo, da sua doença. Aleluia. Muitas vezes temos que persistir no falar. A mulher do fluxo sanguíneo estava indo de mal a pior, 12 anos com aquela enfermidade, com aquela hemorragia, e não parava. E o pior é que aquilo ia piorando. Mas o mais fantástico foi porque antes de tocar no Senhor, ela tinha ouvido a fama. Cuidado com o que se ouve. Ela ouviu a respeito do Senhor Jesus, e isso produziu fé nela. Cuidado com o que se ouve. Existem palavras e pessoas que não produzem fé. Ouça apenas aqueles que produzem fé, o que produziu, que impulsionou aquela mulher foi a fé, foi o suficiente para ela declarar, falar: se eu apenas tocar, ou seja, antes dela tocar no Senhor, ela falou, mas antes dela falar, ela ouviu a respeito do Senhor. E o mais fantástico é o seguinte, porque naquela época, na tradição da lei, uma mulher com fluxo sanguíneo não podia estar no meio das pessoas, ela não podia andar no meio das pessoas. Só que a fé, a ousadia que ela teve no Senhor, ela esqueceu a lei, esqueceu as tradições do judaísmo, e ela foi até o Senhor, que não ouça, serei curado. E a lei dizia que ela não poderia. E a persistência, ela ouviu e ela persistiu, fizeram romper a tradição, tocar no Senhor Jesus e ser curado. Existem milagres que são rápidos, mas existem outros que demoram. Continua falando, continua persistindo, não pare de falar, continua declarando aquilo que você deseja em Deus receber. Fale. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, ele conta a história de uma mulher que ela tinha uma causa na justiça, e ela ia a um juiz iníquo, que ele não temia nem a Deus e nem aos homens, ou seja, um homem duro. E a Bíblia diz que aquela mulher foi atrás dele várias vezes, e aí aquele homem que não temia ninguém, nem a Deus e nem aos homens, ele foi lá e julgou o processo dela. Ou seja, às vezes temos que persistir. Aleluia. Existe um outro tipo de fé, a fé do centurião romano. Vou falar: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um certo centurião, implorando: Senhor, o meu criado, ele jaz em casa, de cama, ou seja, ele estava doente, estava paralítico, sofrendo horrivelmente. Que coisa péssima. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu:
Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aleluia. Esse homem não era nem era esse homem, ele não era judeu, ele era romano. E o que eu acho fantástico é que esse homem, ele, pelo fato de que ele não ser judeu, não conhecia as tradições judaicas do Senhor. E a Bíblia diz que ele falou, só apenas o falar, tanto que Jesus disse que não tinha visto fé como a dele. E tendo que extraordinário, o Senhor Jesus admirou a fé daquele homem. Aí ele botou aqui, será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, o outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso. Que extraordinário, o Senhor Jesus admirou a fé de um homem que nem era judeu, mas teve fé no Senhor Jesus. O mais extraordinário é que ele teve uma fé que só ouve falar do Senhor Jesus. No original é logo, que quer dizer decreto, ordem. Só o Senhor falar seria capaz de curar. Isso é tremendo, a fé do homem, que uma palavra do Senhor Jesus seria suficiente para curar. Nem precisava o Senhor ir lá, mesmo o Senhor Jesus dizendo que iria curar. Isso é poderoso. E tem um outro versículo, que fala sobre Marta e Maria, que era do Lázaro, que quando Lázaro foi morto, Jesus estava aí, já tinha morto em 4 dias. E aí Marta fala assim, Maria disse, se eu estiver aqui não teria morrido, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, ou seja, quando tiver o arrebatamento, quando Jesus vier a segunda vez. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. De novo lhes falava Jesus. E o que eu acho fantástico é que todas as vezes que o Senhor Jesus, ele fazia um milagre, ele falava, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. Todas as vezes que o Senhor fazia um milagre, ele sempre falava, ele chegou para o cego e falou, eu sou a luz do mundo. Ele declarava. Tudo que ele declara, ele é. E nós temos que declarar também o que você quer ver nesses dias, o que você quer desfrutar em Deus. Apenas fale, declare constantemente. Ouça aqueles que falam do Senhor, que produzem fé e não condenação. Amém. Respeito. Todas as vezes que o Senhor operava um milagre, ele falava a respeito, ele declarava. É muito importante declarar constantemente quem somos em Cristo, nossa identidade no Senhor. O que você tem falado esses dias? Palavras de vida ou palavras de morte? Os fatos da injúria, da calúnia, os fatos de modo repreensíveis, ou a verdade, ou a afirmação? O que você tem falado? Agora vamos para o próximo tópico, está quase acabando. É o falar vencedor. Agora veio a salvação, o poder do nosso, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Olha como é as coisas, tem um acusador que acusa os nossos irmãos de dia e de noite diante do nosso Deus. Tem Satanás sempre está na nossa mente produzindo pensamentos de condenação. Às vezes a gente acha que a gente está meditando nas circunstâncias. A gente às vezes acha que a gente está meditando, mas nada é do que Satanás falando no ouvido, falando cuidado, você não vai conseguir pagar essa conta, cuidado, você não vai conseguir romper nisso, cuidado que você vai morrer, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Aí vai preocupar com o futuro, como é que vai ser meu futuro, como é que vai ser isso, como é aquilo, vai olhar para o passado, cuidado, que esse é o acusador, que produz depressão e produz ansiedade, mas existe um que produz alegria. Tudo que é do Espírito Santo de Deus, ele vem com alegria. Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Lá no Salmos capítulo 16, 11,
fala assim, ele fala assim: o Senhor me faz conhecer as veredas da vida, e na presença de Deus a plenitude de alegria, e a sua destra delícias perpétuas. Aleluia! A presença de Deus, ela produz a alegria, e a destra do Senhor produz delícias perpétuas contínua. Ou seja, tudo que Deus produz é paz, é alegria. Paulo fala que o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Que anda na justiça de Cristo é uma pessoa que anda em paz. Quem anda condenado é uma pessoa que anda tribulado, é uma pessoa que anda cheia de culpa, de condenação. Quem anda condenado é uma pessoa que anda sem ter paz nenhuma, sem ter alegria nenhuma. Mas hoje eu quero te desafiar que você é justo, que você é amado, que você é abençoado, que você foi enriquecido com toda boa dádiva dos céus, que tudo que você pedir ao seu Pai, Ele vai lhe dar, porque lá em Romanos diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Quem tentará contra os eleitos de Deus? Se Deus é quem justifica, quem nos condenará? Se Cristo é quem morreu na cruz por nós. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem sequer o que há de por vir, nem qualquer criatura, seja no céu, seja na terra, ela é capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Isso é poderoso. Nada é capaz de nos afastar do amor dele. Somos amados, e quem sabe que é amado, ele não vive em novidade de dia, ele vive com boas expectativas. Pode passar por a circunstância que for, ele sabe que a vovó sempre falava um versículo que eu amo, está lá no Salmo 37, que o justo, ele pode cair, mas ele não ficará prostrado, porque o Senhor é por nós e não contra nós. O Senhor é aquele que vai diante de nós, é aquele que peleja por nós todas as nossas guerras, todas as nossas batalhas. Ele é por nós, é o nosso Pai, é o nosso Abba Pai. Aleluia. E ele fala aqui, deixa eu continuar: o acusador dos nossos irmãos, que acusa de dia e de noite diante de nós. Ele, pois, o venceram. Como o versículo fala, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, eles falaram. E aqui lá o Apocalipse fala que eles o venceram pelo sangue, porque eles falavam, e pela testemunha. Ou seja, a testemunha é a palavra, vence através do sangue de Jesus e por causa da palavra. E para finalizar, existe um falar vencedor, que é o que está em Apocalipse capítulo 12 e 11, que eles o venceram por causa da palavra do testemunho. O sangue nos faz vencedores, mas o falar e o testemunho de Cristo e da sua obra diante de Deus Pai e Juiz, a vitória só nos é dada através da obra consumada da cruz. O nosso falar deve apontar a Cristo. Temos vitória porque Ele venceu sobre potestades e príncipes dos ares. Ele mesmo disse naquela cruz: está consumado. Declare constantemente aqui que você é em Cristo. Os salmos são declarações genuínas. Isso antes do Senhor Jesus. O salmista sempre ele falava: ó minha alma, por que se angustia? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu quero terminar aqui Davi. Davi ele foi lutar com o gigante Golias, né? E ele disse: Davi, porém, disse aos filisteus: tu vem contra mim contra espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Quando o diabo te afronta, quando as pessoas se levantam contra você, elas estão afrontando o Senhor. Aleluia. E ele fala: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos.
feriar-te-ei, tirar-ei a cabeça, e aos cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi, antes de vencer Golias, declarou que Deus iria entregar o seu inimigo nas mãos dele. Porém, no Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus colocou os nossos inimigos, que é Satanás, nós não temos inimigo de sangue, debaixo dos nossos pés. Declare a verdade da palavra, meu irmão e minha irmã, declare. E aqui lá no Efésios capítulo 5, 18 e 21 fala: e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como é que a gente é cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitamos uns aos outros com temor de Cristo. Aleluia! A gente é cheio do Espírito, falando. Quando a gente fala, quando a gente declara, a gente é cheio do Espírito. E Paulo diz aos Efésios que para ser cheio do Espírito, devemos falar entre nós com salmos e hinos. Fale de acordo com a palavra de Deus. Eu sou amado, justo. O Pai tem pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos do Pai ao meu respeito são elevados. Eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu sou agraciado, eu sou filho, co-herdeiro com Cristo, justo e feliz, porque o meu Pai está feliz, Ele está satisfeito com a obra consumada da cruz. Aleluia! E assim nós terminamos a nossa live com essa palavra abençoada. Eu espero que todos sejam abençoados com essa palavra. Eu gostaria de orar aqui com louvor, abençoar as nossas vidas hoje, essa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que ela não volte vazia, mas que produza frutos. Que ela, ó Senhor, não pare nas pedras, mas que a Tua palavra não volte vazia, que vá frutos. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um que participou dessa live. Eu quero declarar paz na mente e no coração. Eu declarar o sangue de Jesus. Guarda, livra, ó Pai, cada um do mal. Que eles estejam, Pai, debaixo da unção do Teu Espírito que quebra todo jugo. Que eles andem em novidade de vida, com o Teu favor e a Tua graça. Que o falar deles seja um falar de acordo com a Tua palavra, Senhor. Não um falar de irrepreensível, não um falar de calúnia, de injúria com os fatos, mas que eles possam falar de acordo com a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um nessa noite, Senhor. Traz cura àqueles que necessitam de cura. Traz paz àqueles que necessitam de paz. Traz alegria àqueles que necessitam de alegria. Que eles possam dar novidades de vida, porque são filhos amados, justos, por causa da justiça de Cristo. Nenhuma condenação há sobre nós, porque estamos debaixo da alegria, estamos debaixo do sangue de Jesus, que foi derramado na obra da cruz do Calvário. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado por edificar. Nos instrui, Senhor. Nos ajuda ao falar santo. Nos coloca as Tuas palavras na nossa boca e no nosso coração. Porque o Senhor prometeu que não precisava ninguém ensinar a ninguém, todos saberiam, do menor ao maior, Senhor. Que possamos andar, Pai, falando, declarando, com falar vencedor, com falar de fé, com falar correto, Pai, de acordo com a Tua palavra. Nos livra, Senhor, de amaldiçoarmos a nossa vida, de amaldiçoarmos, ó Pai, ambientes, falando de maneira indigna, desonrosa, que amaldiçoa, mas nos dá a graça, Pai, de andarmos falando de acordo com a palavra, com aquilo que abençoa, com aquilo, ó Pai, que honra e que cresce. Nos dá sabedoria para honrarmos, Pai, as coisas que o Senhor tem nos dado. A Tua graça seja sobre nós. Que o amor de Deus Pai, Senhor, a consolação do Teu Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, que nunca nos falte ela, Senhor. Me usa sempre para a glória do Teu nome, Pai. Ao Senhor seja toda glória, todo louvor,
de eternidade a eternidade, de geração a geração. Amém. Obrigado, Maria Glorete. Obrigado, Dona Cio. Obrigado a todos que participaram, a Fran, a Arali, a Fabiane. Obrigado ao Josemar. Um abraço, meu amigo. Obrigado, Tia Cássio. Obrigado a todos que se fizeram presentes. Obrigado, Dani. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Todos que fizeram presente. Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, Ícaro, por estar presente, meu irmão. Obrigado a todos. Que Deus continue abençoando a todos. E tenha uma noite abençoada. Uma noite de sono revigorante. Uma noite de sono sobrenatural, restaurador. Um beijo a todos. Até mais, Maria Glória. Até mais, Maria Arlete. Obrigado, Fabiano, meu amor, por você estar presente também, ouvindo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.